Fala, meus amigos, e aí, tudo beleza? Aqui é o Rafael trazendo mais um vídeo para vocês sobre análises e apostas em escanteios. E eu trago aí para vocês aí esses três jogos que vocês estão vendo aí no dia 24. E só para lembrar, para deixar claro aí para todo mundo que todas as análises e apostas que eu faço aqui no YouTube e mando lá no Telegram, as apostas que eu faço também. Eu trabalho com isso, eu levo isso de forma profissional, então eu nunca vou falar, mandar para vocês alguma coisa que eu não vou fazer. Se eu estou fazendo, é porque eu também estou em risco junto com vocês, se vocês estão me seguindo, beleza? Então, para deixar claro aí que aqui não tem nenhuma enganação, eu sou totalmente verdadeiro e esse trabalho eu levo muito a sério, valeu? Mais uma coisa, se eu tô ajudando vocês aí, deixa o like, ajuda o amigo aí, pô, a crescer no YouTube. Vocês estão gostando aí das análises, do conteúdo? Deixa o like aí pro amigo e compartilha com os seus amigos aí para também divulgar nas visualizações, beleza? E ativa o sininho, se você não ativou, você não recebe a notificação. Então ativa o sininho aí para você receber a notificação que assim que eu subir o vídeo, você vai receber aí no seu YouTube, valeu? Então bora lá. Eu vou falar para vocês o que eu vou fazer em cada jogo. Quem tem me acompanhado aí já pegou green nesses dois times aí, ó, tanto no Atlético de Madrid, tanto no Raio Vallecano. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês as minhas análises e as apostas que eu vou fazer e que eu pretendo também fazer em outros jogos. Olha, lá na La Liga, o Atlético de Madrid ele vai pegar o Raio Vallecano a partir das 16h30, que é o horário que eu vou começar a trabalhar em cima dos jogos. O Atlético de Madrid ele perdeu o último, o último confronto aí para o Las Palmas fora de casa, e ele precisa muito mostrar serviço, pois ele está em terceiro lugar na liga, atrás do Barça e do Real. Eu não acredito que o Atlético de Madrid vá conseguir alguma coisa aí em cima do Real Madrid e do Barcelona, principalmente do Barcelona. Do Real Madrid é possível, mas do Barça não vai conseguir, que o Barça tá batendo em todo mundo aí, beleza? Olha, o Atlético de Madrid ele tem uma média aí de 5,8 escanteios cobrados e 3,4 cedidos, valeu? Já o Raio, ele precisa muito ganhar para conseguir uma vaga aí, pelo menos na Conference League, pois ele está fora da zona de classificação de qualquer liga europeia. Então, a média aí de 5 escanteios do Raio Vallecano é 5 cobrados fora de casa e 5,8 de escanteio cedido. A média total das equipes é 10. Então, o que eu vou fazer aqui nesse jogo? Olha, eu pretendo fazer 3 apostas aqui nesse jogo. Talvez não dê para fazer as 3, mas se der para fazer as 3, eu vou fazer. A primeira vai ser aqui, ó. Total de escanteio asiático, tá vendo aqui, tá 9. Eu quero chegar só que... Eu quero esperar só que chegue a um 9. Beleza? Tá 9,5. Assim que chegar a um 9, eu vou fazer uma aposta. Aí no total de escanteio asiático. O que acontece? Se qualquer equipe fizer escanteio, vai valer para a nossa aposta. Porque eu tô muito confiante que se o Atlético de Madrid abrir o placar, ele vai continuar marcando escanteio. E o Raio Vallecano vai sair para o jogo porque ele precisa da vitória também. E vice-versa, a mesma coisa. Se o Raio Vallecano então fizer um gol, o Atlético de Madrid não vai parar de atacar. Então eu quero pegar essa linha aqui 9,0. Assim que o jogo começar, esse 9,5 vai virar 9 e eu vou apertar o meu dedo aí no mais de 9 escanteio asiático, pagando aí no mínimo 2. Não aceito odd menor que 2 nessa aposta. A outra vai ser o HT mais 1, que é o escanteio no primeiro tempo no final do jogo a partir dos 35 minutos, que é se o Atlético de Madrid estiver perdendo ou empatando o jogo. Então, a partir dos 35 minutos, eu vou fazer uma aposta se o mercado permitir. E se o Atlético de Madrid estiver perdendo o jogo, aí eu vou vir aqui ó, no Race 5 ou no Race 7 do Atlético de Madrid. Eu só não vou pegar pré-live porque tem o risco aí do Atlético de Madrid abrir o placar e o Raio Vallecano fazer o Race na frente porque está atrás do placar. É por isso que a gente vai fazer essa aposta aqui do total de escanteio asiático. É uma cobertura antecipada, beleza? Entenderam o que eu vou fazer nesse jogo? Então vão ser 3 apostas. A primeira eu já vou fazer, que é aqui.
depois se o Atlético de Madrid estiver empatando ou perdendo, ou se ele só estiver perdendo, que é o Race, valeu? Pulando aí para a noite, eu vou pegar um jogo aí do Bolívar e do Palmeiras. O Palmeiras tem se mostrado uma equipe muito forte nos escanteios em todas as competições, inclusive também nas outras temporadas eu consegui muito green no Palmeiras. E o que vai acontecer aqui? Todo mundo sabe que o Bolívar ele joga a favor da altitude, né? Pelo que eu vi lá é mais de 3.000 a altitude. É o maior vilão do Palmeiras, vai ser essa altitude. O Bolívar ele é muito forte em casa com a média de 8,7 escanteios marcados em casa. Olha essa média do Bolívar. Ele está em segundo lugar no grupo e vai querer muito bater de frente aí contra o Palmeiras, porque o Palmeiras ele é o líder do grupo, é um time muito aguerrido, está em uma ótima fase, está com 5 vitórias aí seguidas. Isso pode influenciar nos escanteios. De que maneira? O Palmeiras ele pode abrir o placar e forçar o Bolívar a tentar o empate, e isso vai gerar muitos escanteios. Presta atenção nesse dado que eu vou explicar para vocês agora. Foi exatamente isso que aconteceu aí nos 2 últimos jogos do confronto direto na altitude que o Palmeiras foi lá jogar. Tá? Quando o Bolívar ele venceu o primeiro tempo no último jogo por 2-1, o Palmeiras foi lá, foi atrás tentar, o resultado não conseguiu, mas fez 6 escanteios. E o Bolívar ele terminou também com 8 escanteios, na verdade. E esse jogo terminou com 14 escanteios. Entenderam a mecânica? E do outro jogo, no anterior a esse, que também teve um outro confronto direto entre o Bolívar e o Palmeiras, foi o oposto. O Palmeiras que ganhou o primeiro tempo de 1-0 e tomou incríveis 13 escanteios do Bolívar. Olha a quantidade de escanteios que o Bolívar fez em cima do Palmeiras, que é uma ótima equipe. E nesse jogo o Palmeiras não fez nenhum escanteio, 0. Saiu zerado de escanteio, ou seja, ele ficou totalmente aí furando a bola em cima do Bolívar. É porque o Bolívar é uma boa equipe? Não, é uma equipe mediana, mas a altitude é um 13º jogador aí para o Bolívar. Então, entendendo essa mecânica do futebol, tá? De um time furar a bola e o outro partir para cima, nós iremos entrar aqui, ó, total de escanteios asiáticos. Qualquer equipe que fizer escanteio vai valer aí para nossa aposta. Eu vou entrar no mais 9 asiático dessa partida, entendendo que essa mecânica pode acontecer aí novamente, como aconteceu nos 2 últimos confrontos direto do Bolívar e do Palmeiras. Eu vou ficar ligado nesse jogo, ligadaço mesmo nesse jogo. Se tiver alguma outra oportunidade aqui nesse jogo, eu vou fazer e vou compartilhar lá no Telegram. E essa eu considero a melhor aposta do dia. Show? Indo para a Sul-Americana, eu vou fazer aí uma cobertura no jogo do Palestino e do Cruzeiro. O Cruzeiro ele também tem se mostrado muito bom nos escanteios e eu vou explicar o motivo. Fica comigo para você entender e aprender. O Palestino ele está em segundo lugar aí com uma vitória e uma derrota no grupo e ele vai atrás do resultado para tentar se afastar mais ainda do Cruzeiro. O Palestino ele possui uma média aí de 4,2 escanteios cobrados, é relativamente baixo, e 51 ataques perigosos por jogo. O que é ataque perigoso? É quando o time ele passa do meio do campo e chega à grande área do adversário. Aí sim é considerado um ataque perigoso. Se o time ele passa do meio do campo, ele tem aí a consideração do ataque. E se ele está com a bola no próprio campo no próprio campo lá, antes da linha do meio do campo, é considerado posse de bola. Valeu? Então, o Palestino, durante todos os jogos, ele tem uma média de chegar próximo à grande área do adversário 51 vezes. Show? Já o Cruzeiro ainda não fez ponto ainda na Sul-Americana, precisa muito começar a fazer, pois a fase de grupo ela chegou na metade aí nesse jogo. O Cruzeiro ele está a 4 jogos aí sem marcar no primeiro tempo, e isso é muito bom para a gente que vai apostar nos escanteios. Eu vou explicar o porquê.
O Cruzeiro ele tá numa crescente de escanteios. Quem assistiu aí o meu vídeo passado, eu expliquei isso no Alcazidia, deu até o green aí no Alcazidia, que ele estava na crescente de escanteios. Lembra que eu falei, ó, o Alcazidia ele fez 8 escanteios, depois no outro jogo ele também fez 8, no último ele fez 11, e no último jogo agora que a gente pegou o green, quantos escanteios o Alcazidia teve? 13. Então ele está crescendo nos escanteios, está buscando o jogo, buscando o resultado. Será que o Alcazidia vai fazer mais de 13 escanteios na próxima partida? É difícil, mas ele pegou uma crescente. E com o Cruzeiro também não é diferente, ele também está na crescente. No terceiro jogo ele fez 2, depois ele fez 6, depois ele fez 9, que foi contra o Bragantino que ele perdeu de 1-0. Então, vocês estão entendendo que cada jogo tem uma mecânica, cada jogo tem uma justificativa de fazer as apostas de maneira diferente, que é tudo aliado ao contexto e os números só por si não adianta. Você tem que entender todo o contexto do jogo e também entender os números. Não basta ter os números lá e você não entender por que cada time fez determinado escanteio. É igual agora o jogo do Bragantino do Cruzeiro. Por que o Cruzeiro fez 9? Porque ele estava atrás do resultado. Se ele estivesse na frente, continuaria fazendo escanteio, jogando fora de casa em cima do Bragantino? Muito provavelmente não. Estão entendendo? Então, aqui o que eu vou fazer? As apostas vão ser duas aqui. Aqui eu vou fazer uma cobertura antecipada igual no outro jogo. Aqui, ó. Escanteio asiático. Sempre vamos pegar as linhas asiáticas. Toda vez que você vê lá escrito asiático, nessa aqui, ó, linha fechada, 9, 8, 7. Se o jogo terminar com aquela quantidade, você recebe o reembolso. Se não tiver asiático do lado, cuidado. Pode tomar o head se terminar com aquela quantidade. Aqui a cobertura, como eu falei, vai ser no mais 8, tá? Vou esperar essa linha descer uma vez. Vai descer aí de 9 para 8,5 e depois 8,0 ao vivo, tá? E o race do Cruzeiro se ele sair somente atrás do resultado, porque o Cruzeiro ele tem aí boas observações. Eu tenho observado o time do Cruzeiro e ele tem conseguido fazer race quando ele chega atrás do resultado, valeu? Qual é o risco? O risco aqui é o Cruzeiro abrir o placar, né, e o Palestino ele não ter força suficiente para marcar os escanteios que a gente precisa. Então eu considero aqui o risco médio, valeu? Olha, fica ligado lá no meu Telegram, eu estou ligado aí em outros jogos que eu não gravei aqui porque senão o vídeo ia ficar muito longo. No meu radar aí para os jogos do dia 24, tem os jogos do Saudita que tem sido muito bom para nós e também eu fiz uma prévia análise do jogo da Universidade Católica, Corinthians, Bahia e Cerro Porteño. Se tiver aposta, se tiver oportunidade, eu vou fazer e vou compartilhar, perdão, lá no Telegram. Valeu? Só para lembrar, deixa o like pro amigo, deixa um comentário aí e vamos para cima. Fui!